Olá, queridos, boa tarde. A paz de Cristo Jesus. Shalom Adonai, paz de Deus, paz do Senhor, como queira. Estou aqui para partilhar com vocês ou compartilhar sobre o livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 26, capítulo 26, precisamente o versículo 17 e 19, mas depois você pode ler todo o 2 Crônica aí, e todo o capítulo 26, que Deus certamente vai falar no teu coração. Mas, querido, atitudes erradas que possam anular, impedir a ação do poder de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, em nossas vidas. Nós somos a igreja. E eu quero começar pelo primeiro elemento, a vaidade. O perigo da vaidade. Em segundo, a desobediência. Em terceiro, o ativismo exagerado. E em quarto, meus queridos, o perigo de se reter. Muito perigoso. Guardar a unção não é coisa boa, porque ela não é nossa, não é minha, não é sua. Ela é do Todo-Poderoso, do nosso Deus. Então, queridos, quero começar dizendo que dentre alguns, há aqueles que recebem o poder de Deus, mas não compartilham. E assim, simplesmente acumulam a unção de maneira contínua, seguidamente. Então a vida e o poder de Deus não podem ficar sufocados dentro do homem. Sabe? Eles precisam ser manifestos ou manifestados para que Deus seja glorificado. Porque tudo que Deus faz na minha e na sua vida é simplesmente para que Deus seja glorificado. A nossa função aqui na terra, na verdade, em primeiro lugar, não é ganhar almas, é glorificar a Deus. Até porque se eu não glorifico a Deus na minha vida e parto para o campo para ganhar almas para Jesus, de que maneira, com que eu vou ganhar essas almas? Com que o Espírito Santo vai convencer essas almas? Através da palavra que sair da minha boca, embora seja a palavra de Cristo. Mas eu preciso cumprir minha primeira tarefa com Deus: glorificar. Amém? Então vamos lá, que perigo a vaidade pode nos proporcionar? Ou provocar em nós? 2 Crônica, capítulo 26, versículo 17 e 19. Eu quero ser rapidinho aqui e colocar alguma coisa interessante sobre isso. Veja bem, 26, 17 e 19 é o princípio. Se você precisar depois, quiser, leia o capítulo 26 todo. Mas vamos até este livro, pois aqui, ou lá, eu não sei se você está com o livro, encontramos o relato da prosperidade e da queda do rei Uzias. Sim ou não? Que era rei de Judá e reinou em Jerusalém. Embora tivesse começado o seu reinado ali ainda jovem ali, com seus 16 anos de idade, Uzias encontrou forças e conseguiu chegar a 52 anos de reinado. Que maravilha! Sua fonte, então, de aprendizado foi a vida de seu pai. Quem era o pai de Uzias? Amazias. Então, Uzias tornou-se um rei poderoso, vitorioso, né? Respeitado em todo o mundo, por todas as cidades e reinos menores. Ele tomou, Uzias tomou como parâmetro da sua conduta
o exemplo de seu pai Amazias. Veja bem, o texto bíblico diz que Uzias estabeleceu a prática de buscar a Deus, e enquanto assim procedeu, toda a nação prosperou. Toda a nação floresceu. O que é que ele fez? Buscou a Deus. Mas tem uma observação. Muitas nações pagavam tributos a Jerusalém. E o nome de Uzias era temido. O nome de Uzias era temido. O nome de Uzias era temido, veja bem, em todo mundo. Em todo mundo. Ele guerreou muitas vezes e sempre foi vencedor, chegando a tornar-se muito importante. No entanto, vamos lá no versículo 15 e 16 de 2 Crônicas. Vamos ver que, em vista de tanto sucesso, surgiram também as ciladas. Observaram? Em meio a tanto sucesso, surgiram também as ciladas. Então, o que quero dizer é que você, meu irmão, minha irmã, líder, frente de trabalho do Senhor, precisa tomar cuidado quando muitos ao redor começam a admirar-se da sua capacidade, da sua posição e da sua qualificação. Porque quando somos demasiadamente elogiados e exaltados, começam a surgir no nosso interior espírito ou espíritos de autossuficiência e de independência. E Uzias deixou-se levar por essa exaltação e assim se corrompeu. Vocês estão prestando atenção? Onde eu estou querendo chegar? Veja bem, é muito fácil olhar as pessoas de cima para baixo. É fácil nos esquecer de que é o Espírito Santo o realizador das proezas, dos milagres e maravilhas. Lembrar que somos vasos de barro e em nós não habita. Em nós não habita algo que possa substituir a ação do poder de Deus, a ação do Espírito Santo, a ação do Senhor Jesus. Pois não há homens poderosos, mas sim Deus operando com poder em vários sentidos. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, diz a palavra. Mas aquele que se humilhar será exaltado. Olha que maravilha. Que palavra aqui, né? Que palavra de Deus. Então aí entra no coração do homem a tal soberba. E olha, coisa terrível o homem soberbo, meu querido. Porque somente os humildes farão uma obra permanente e eterna. Só os humildes encontram o endereço do coração de Deus. Eu estou vendo aqui o texto, enquanto eu converso com você, compartilho, o texto de 2 Crônicas, capítulo 26, e Deus vai me dando esse discernimento, para a honra e glória do nome dele. Mas, querido, alguém certa vez disse:
quando alguém cospe para cima, corre o risco de ser ele mesmo atingido. Então, se eu me encho de arrogância e prepotência, como que tudo que ocorre no seio da igreja é por causa de mim? Ou é em detrimento do meu caráter, da minha pseudo-bondade, porque não há nenhum bom na face da terra, senão Deus, diz a palavra. E aí a Bíblia vai nos deixar claro, como a minha Bíblia me diz aqui, e destrinchando o que estou lendo, eu vou entender que todo homem arrogante acaba sucumbindo. Aonde? Na escravidão das trevas. Exemplo, Uzias. Ora, estamos falando de um rei vitorioso. Estamos falando de um rei vitorioso. Mas preste atenção, quando nos imaginarmos grandes, temos a tendência de julgar os outros como pequenos ou menores. E se eu julgo os outros como pequenos ou menores, eu estou julgando eles cheios de inferioridade, por baixo, obviamente eu estou me vendo muito acima. E Jesus nunca pregou isso. Jesus nunca pregou isso. Vocês sabem o que Jesus disse a respeito do ser o maior ou ser o menor? Então a vaidade é como um véu, espesso e como nuvem negra que oculta a luz da verdade espiritual. E a primeira prova da grandeza de uma pessoa é o quê? É a sua humildade. Eu vou repetir, a primeira prova da grandeza de uma pessoa é a sua humildade. Queridos, lembramos que foi a vaidade que transformou anjos em demônios. Mas a humildade pode transformar homens em anjos. Anjos de poder. Anjos como instrumento do poder de Deus. Agora, a falsa humildade é pior do que qualquer orgulho. Veja bem, quanto menores fomos, mais espaço Deus terá para agir em nossas vidas. Por que Paulo diz? Importa que ele cresça e que eu diminua. Por isso, Paulo queria mais espaço. Queria que Deus tivesse mais espaço na vida dele. E aí eu quero encerrar dizendo, o sucesso levou Uzias a agir levianamente. Você vai conferir isso lá, 2 Crônica 26, no versículo 17 ao 19. E o desfecho de sua vida foi de infidelidade. Depois de todo o sucesso, de toda a grandeza em que Uzias se encontrou, eu falo a respeito do seu reinado, da prosperidade. O desfecho da vida dele foi de infidelidade. Ou melhor, infelicidade. Infidelidade, infelicidade. Ele foi afastado de foi afastado da sua comunhão com Deus, ela foi quebrada, foi afastado de sua família e o pior de tudo, perdeu a unção e a bênção de Deus. Você não quer isso, eu sei. O Senhor te abençoe, te guarde e te capacite a cada dia, para que tu possa exercer o teu ministério, glorificando o nome do Senhor Jesus, que é sobre todo nome. Amém? A paz do Senhor.